Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Ó mestre Varagini Sushoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Achava estar me dedicando pensando em ti. No entanto, retornava beneficiando a mim mesmo. Nissen Shonin 845. Este casaco, com o qual agora lhe cubro, num dia desses, certamente aquecerá meu corpo. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Pois bem, a partir de hoje entraremos no 12º capítulo do Sutra Lotus. Até a semana passada nós aprendemos o 11º capítulo, o surgimento da Torre do Tesouro.
Hoje é o 12º capítulo do Sutra Lotus, intitulado como Daibadatta. O nome próprio de um personagem que foi o primo de Buda em sua vida terrena. No Sutra Lotus, composto por 28 capítulos, uns 6 ou 7 capítulos levam o nome do seu personagem principal. Geralmente são nomes derivados do sânscrito, que em japonês tem uma expressão diferenciada, mas no caso desse 12º capítulo Daibadatta, em sânscrito é Devadatta, então a pronúncia é praticamente a mesma. Este Daibadatta foi o primo de Buda em sua vida terrena. De todos os capítulos que nós aprendemos até agora, este 12º capítulo é o primeiro capítulo que leva o nome do seu protagonista. Nós tivemos outros capítulos com títulos de parábolas, com títulos valorizando o conteúdo do capítulo, mas esse é o primeiro que leva o nome do próprio protagonista. Em relação à parte histórica do Sutra Lotus, na verdade, o que nós conhecemos até hoje é que existem 6 versões, chamadas da seguinte forma: Sandon Sanketsu. 3 que ainda existem e 3 que, durante o passar dos tempos, desses 2.500 anos que se passaram, se perderam ao longo do tempo. E dentre essas 3 versões que ainda existem, algumas versões compõem o Sutra Lotus com menos capítulos, com 27 capítulos. Isso por quê? Porque este 12º capítulo do Sutra Lotus, o capítulo do Daibadatta, ele é acoplado ao 13º capítulo. Então, quando ele é acoplado e somado, o Sutra Lotus, ao invés de totalizar 28 capítulos, passa a totalizar apenas 27. Mas, em nosso caso, para que seguirmos a versão traduzida por Kumaradiva, o Kumaraju, constituída por 28 capítulos do Sutra Lotus, este é o 12º. Guardemos bem. Pois nós dividimos o Sutra Lotus, já que ele tem 28 capítulos, a primeira metade 14 e a segunda metade mais 14. No capítulo anterior da Torre do Tesouro, lembremos que Buda havia dado início à enfatização, a enfatizar a expansão, já que a partir do 10º capítulo, 11º inclui esse 12º, nós entramos no trecho da expansão. Já se foi a parte da introdução, já se foi a parte do contexto, e agora nós entramos na parte do objetivo principal da primeira metade do Sutra Lotus. E a partir do capítulo anterior, o Buda deu início, começou a enfatizar a importância da expansão do Dharma e prenunciou que aquele que se determinasse a propagar o Dharma sagrado, que de fato encontraria muitas dificuldades, mas que mesmo assim, apesar das dificuldades, todos os Budas, vendo o esforço dessa pessoa, sentiriam muito júbilo disso, gratificariam e glorificariam essa pessoa determinada a expandir e propagar o Dharma sagrado. Agora, neste 12º capítulo do Sutra Lotus, Daibadatta, o Buda revela o quanto é nobre e o quanto a propagação do Dharma pode promover a salvação. De um certo ponto nós poderemos verificar realmente que Buda
estava dizendo a verdade, que é difícil mesmo, mas que além de todas as dificuldades, acima de tudo, é nobre e que vale a pena propagar o Dharma, porque de fato promove a salvação. Em relação ao Sutra Lotus e as suas principais afirmações, é importante sabermos. Nós temos um extenso livro, uma extensa doutrina, dentre 84 mil sutras e pregações de Buda, desse Buda Shakyamuni. Nós temos 3 grandes afirmações. E todas essas grandes afirmações, elas se encontram no Sutra Lotus. E é interessante saber que dentre essas 3 principais afirmações, 2 se encontram neste 12º capítulo do Sutra Lotus. Neste 12º capítulo da Ibadatta. São as 3 características e pregações que diferenciam o Sutra Lotus de todos os demais ensinamentos. Primeiro, isso ainda não aconteceu, mas a primeira grande afirmação, né, não vai ser a primeira, vai ser a maior afirmação, ela se encontra no 16º capítulo, que ainda nós abordaremos. Será a afirmação da revelação da existência do Buda primordial, que é o Buda único, que abrange todas as divindades, todas as santidades, é único e absoluto em todo o universo. Isso acontece no 16º capítulo. E a segunda e terceira grande afirmação do Sutra Lotus acontece aqui nesse 12º capítulo. São as seguintes afirmações: de que todas as mulheres também podem atingir a iluminação. E terceira grande afirmação, e que também todos os seres malignos também podem. Ou seja, a revelação do Buda primordial como divindade única e absoluta no universo. A possibilidade de iluminação de todos os malignos, de todos aqueles que caíram uma vez ao inferno, às trevas, e a possibilidade da iluminação da mulher, que pelo apego, praticamente, na maioria das doutrinas antigas, elas eram condenadas ou minimizadas em relação ao homem. Aqui, no Sutra Lotus, todos os seres, sem exceções, têm a sua iluminação assegurada. São as 3 grandes afirmações, as 3 grandes revelações do Sutra Lotus, também associadas a mais uma que nós tivemos no 2º e 3º capítulo do Sutra Lotus, que foi a iluminação dos Arhats, dos seres do estado de erudição e absorção, né? Somando essas, seriam 4 grandes revelações e afirmações do Sutra Lotus, que de fato, em nenhum outro sutra, em nenhuma outra doutrina, esse tipo de revelação e afirmação acontece. Principalmente essa que acontece nesse 12º capítulo, que é a iluminação feminina e a iluminação do maligno. A revelação do Buda primordial, dele como sendo a divindade única e absoluta, é incontestável. Também é mais fácil de aceitar o fato de Arhats, seres altamente iluminados, ali, um passo antes de atingir a iluminação, até então terem sido condenados, rotulados a não atingir a iluminação, a partir desse sutra, terem recebido a concessão, também é compreensível, porque afinal eles já tinham uma certa prática em andamento,
dá para entender e aceitar um pouco mais. Mas, no entanto, a iluminação de seres malignos e apegados é um pouco mais difícil. Isso levando-se em conta que tantas outras doutrinas até então sempre negaram, e ao invés de demonstrarem um maior ato de compaixão, simplesmente se reservaram ao ato e atitude de condenar e mandar seres malignos para o inferno. Aqui no Sutra Lotus, todos os seres, sem exceções, todos têm a sua iluminação assegurada. Na realidade, pelo senso de justiça divina que se tem, principalmente no mundo ocidental, e senso de justiça mundana que muito se tem por aí, isso é altamente incompreensível e muitas vezes inaceitável. Mas no Sutra Lotus, com a afirmação da salvação plena, todos precisam fazer parte dela. Se uma pessoa sequer escapar dessa salvação, ela for excluída dessa salvação, então a legitimidade do Sutra acaba por aí. Qualquer um poderá chegar e dizer, mas como é que é? Esse Sutra aí não afirmou que todos poderiam ser salvos? Aquele escapou, aquele foi para o inferno e dali não saiu mais. Qualquer um que dissesse dessa forma quebraria a veracidade do Sutra Lotus. Mas não há como fazer isso. A salvação, ela é plena. Isto é, cedo ou tarde. Todos, absolutamente todos os seres, no seu tempo certo e de acordo com a prática da fé, concretizarão a iluminação. Afinal, de onde vem essa concepção? Além da pregação e afirmação de Buda, também vem a responsabilidade daqueles que se consideram os bonzinhos, que se consideram melhores, mais praticantes, mais assíduos, mais devotos, porque quem se iluminar antes deverá trabalhar por isso. Pois salvar os que têm mais dificuldade e que até mesmo não querem ser salvos e que repudiam, também faz parte da missão de salvação. Não basta, almejar ir para o céu, viver uma vida religiosa, se dedicar à prática ascética, para concretizar uma grande meta de atingir a iluminação, ir para o céu, chegar lá e dizer, azar de quem não chegou aqui. Se a pessoa pensar assim, ou disser dessa forma, nesse exato momento ela perde todo o merecimento. Pois o certo mesmo, o que é considerado primordial, é renunciar a esse merecimento que ela conseguiu, esse merecimento obtido, e dar um jeito de buscar todos aqueles que ficaram para trás, que ela deixou para trás, porque ela não pode deixar ninguém para trás. Se a iluminação é plena e mútua, a sua iluminação, a nossa iluminação, só vai se concretizar quando todos chegarmos lá juntos. Caso contrário, tal céu seria um local repleto de seres egoístas, individualistas, egocêntricas e estúpidas, que simplesmente se autoafirmam para renegar e desafiar a salvação dos malignos. Quando nós chegarmos lá, onde nós queremos chegar, concretizarmos a felicidade que nós tanto desejamos, concretizarmos a iluminação, a primeira coisa que nós devemos fazer é
degustar rapidamente esse estado e voltar para trás para buscar todo mundo que não conseguiu chegar junto com a gente. Portanto, é uma prática paralela. A gente nunca pode deixar ninguém para trás. Porque quando nós ali, nos posicionarmos na linha de chegada, no finish, nós não poderemos atravessar essa linha de chegada. Pois se olharmos para trás e vermos a quantidade de pessoas que ficaram, atravessar a linha de chegada é uma tremenda falta de compaixão, né? Então é uma prática paralela, a prática pessoal, individual, com a prática alheia, impessoal e compassiva, né? Esse é o intuito principal deste capítulo da Ibadata. Bom, a explanação foi feita de um conteúdo geral deste capítulo. Vamos conhecer então agora quem foi este da Ibadata. Há algum tempo atrás, eu recebi a mensagem de um ouvinte com a seguinte pergunta. Este ouvinte, o nome dele é Maurício Neri, e ele escreveu da seguinte forma: Olá, querido mestre Correia. Gostaria em primeiro lugar de agradecer o senhor pelo programa Despertar Budista que acompanho com alegria e um pouco de sono também. Desejo perguntar sobre a personificação do mal na visão budista. No cristianismo existe Satanás como fonte de todos os males, etc. Pergunto isso porque fico confuso às vezes. Quando sou maltratado por pessoas grosseiras ou vejo pessoas desrespeitando regras por prazer ou mesmo maldade, não reajo, eu sou pacífico. Mas fico muito chateado e muitas vezes mexe com o meu equilíbrio e alegria de viver. Obrigado, Maurício. Em programas anteriores, eu me reportei a essa pergunta do Maurício e agora posso dizer ao Maurício que chegou o capítulo em que eu posso responder com todas as palavras a sua pergunta. Você pensou exatamente como o Buda pensou e reage exatamente como o Buda reage, com pacificidade, com paz e harmonia no coração. Esse Daibadatta, que surge aqui no 12º capítulo, Maurício, e a todos os nossos ouvintes, é a personificação do demônio, é o rei do mal. É alguém que levou esse rótulo durante a história. Mas normalmente alguém assim, considerado a personificação do mal, o rei do mal, o demônio, normalmente é odiado e repudiado. Por exemplo, malhar os Judas, numa concepção budista, é inaceitável em nossa tradição religiosa. No caso de Buda, o Buda amou e demonstrou a sua compaixão igual até mesmo a este personagem que cometeu inúmeras atrocidades. Nós veremos ainda, na próxima semana, o que de fato esse Daibadatta cometeu, quem foi ele e o que ele fez, para ser considerado no rei do mal, na personificação do demônio. Mas esse mesmo Daibadatta foi o principal alvo da canalização da compaixão de Buda. Ele não foi odiado e muito menos repudiado. Recebeu exclusivamente um capítulo aqui no Sutra Lotus e obteve a confirmação de Buda de que futuramente também atingiria, concretizaria a iluminação. Diante da incomensurável compaixão de Buda, não há mal, não há homossexual, heterossexual, animal, homem, mulher e qualquer outro tipo de existência, qualquer outra existência que de alguma forma não mereça a iluminação. Diante dessa pregação sublime de Buda, desse Sutra Lotus, do Namu Myoho Renge Kyo,
do budismo primordial do Sutra Lotus, dos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitidos pelo Jogyo Bosatsu, todos, sim, poderão receber igualmente a iluminação. E isso dependerá apenas do grau de devoção da prática da fé de cada um. Se a consciência de perfeição levar cada um a melhorar, será muito melhor do que aquele que se acha bom e não se esforça para melhorar. Portanto, este 12º capítulo é um capítulo assim que traz a consciência de imperfeição e ao mesmo tempo elucida a total possibilidade de iluminação de todos os seres. Na próxima semana nós abordaremos o conteúdo mais aprofundado desse 12º capítulo da Devadatta do Sutra Lotus. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Hoje nós daremos continuidade no 12º capítulo do Sutra Lotus, intitulado Devadatta, que nós abordamos inicialmente na semana passada. Lembremos que este personagem Devadatta é a personificação do mal. Podemos entender que todos nós, assim como temos um Buda iluminado dentro de cada um de nós, podemos também muito bem ter esse Devadatta. O mal é um elo em que, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser tocados por eles. Alguém tocado pelo mal acaba sendo tomado por ele e representando essa personificação. No Sutra Lotus, o Devadatta assume essa personificação. Aí nós explicamos na semana passada todo o transcorrer, fizemos um resumo geral do capítulo. Então hoje nós veremos o que de fato o Devadatta, esse personagem protagonista deste capítulo, fez de errado. O Devadatta, dentre os 5 principais piores pecados, dentre as 5 principais transgressões budistas, chamadas de Gogyakuzai, ele cometeu 3. De 5, ele cometeu 3. As 5 principais transgressões budistas consideradas nos piores pecados são matar o pai, matar a mãe, matar um arhat. Um arhat é algum ser do estado de erudição, absorção, né, que está ali bem próximo da iluminação, como se fosse um santo. 4, quebrar a harmonia que existe entre os monges. E 5, fazer sair sangue do corpo de Buda, fazer sangrar o corpo de Buda. São esses os 5 principais e piores transgressões budistas. O Devadatta foi alguém que, de 5, cometeu 3 transgressões e outras indiretas. Dentre essas 5, ele só não matou o pai e a mãe, mas indiretamente ele ainda forçou um príncipe a levar o próprio pai à morte. E ele próprio acabou, por fim, assassinando a pancadas uma monja chamada Monja da Flor de Lótus, porque ela havia acusado ele de maligno e que, portanto, ele deveria se penitenciar diante de Buda. Só de entrada aqui deu para ver que esse Devadatta não era flor que se cheire, que foi alguém realmente maligno e que não estava nem aí para os princípios budistas, apesar
de ser alguém praticante do budismo. Não basta dizer eu sou praticante budista se a prática dessa pessoa vai contra os princípios budistas. Então não é budismo. Então não é discípulo budista, não é nenhum segmento budista. O que o Daibadatta fez vai de mal a pior. Quebra tudo aquilo que é considerado sagrado. Cometeu 3 das 5 principais transgressões e outras 2 ele participou indiretamente. No caso do príncipe, que acabou levando o seu próprio pai à morte, o pai desse príncipe, que naturalmente era o rei, era um forte devoto de Buda. Mas o que ocorreu? O Daibadatta ficou com inveja do fato de um rei ter se tornado um grande apoiador de Buda. Então o Daibadatta arquitetou esse plano maligno de fazer a lavagem cerebral no príncipe e, através do príncipe, prejudicar o rei de uma maneira que o rei se tornasse impossibilitado de ajudar o Buda em sua prática ascética e em sua expansão. Foi isso que aconteceu de fato. O Daibadatta se aproximou desse príncipe, chamado Ajase, fez acusações diversas até levar o príncipe a odiar o seu próprio pai, mantê-lo preso em um calabouço e maltratá-lo até a morte. Eu pessoalmente visitei esse local na Índia, onde esse rei foi aprisionado, onde esse calabouço existiu, e até mesmo a rainha, como forma de prolongar a vida do seu marido, do rei, em certa ocasião, já que todos eram proibidos de visitar o rei, ele estava no calabouço, somente ela podia visitar ele. Ela levava em seu corpo, passava em seu corpo mel, porque o rei não recebia nem mesmo alimento a partir de um certo momento. Então, o rei lambia, se alimentava do mel que se encontrava no corpo da rainha para manter a própria vida. E o seu filho, o príncipe, vendo que ele não morria, que ele nem mesmo emagrecia, achou estranho e proibiu até mesmo a entrada da rainha no calabouço. Mas esse rei, por sua vez, tão devoto de Buda era que, através de uma janela pequenininha do calabouço, ele contemplava a direção de onde Buda se encontrava, fazendo as suas pregações, e simplesmente por isso encontrava uma alegria em seu coração, perdoava o seu filho e sentia uma forte satisfação de ser um verdadeiro devoto e seguidor de Buda. Os outros 3 males que o Daibadatta cometeu, um deles foi levar a monja da flor de lótus à morte. Alguém que, na boa intenção de ajudar ele a se penitenciar, a tomar um rumo certo na vida, simplesmente foi espancada e levada à morte pela fúria de alguém totalmente perdido na estupidez, perdido na arrogância e inveja. No episódio em que o Daibadatta fez o corpo de Buda sangrar, ocorreu da seguinte forma: o Daibadatta, ele estava com tanto ódio de Buda, com tanta inveja, com tanta aversão, e já havia tentado de todas as formas acabar com a vida de Buda e não havia obtido êxito em nenhuma delas.
ele, sabendo que o Buda passaria num vale em meio a altos rochedos, ele ficou ali escondido e armou uma emboscada para o Buda em um vale repleto de rochedos. Quando o Buda passou por esse vale, ele empurrou as rochas para que as mesmas caíssem em cima de Buda. Mas, maravilhosamente, todas se despedaçaram e as que não se despedaçaram desviaram da pessoa, da figura de Buda. O que aconteceu foi o quê? Daquelas que se despedaçaram, caiu apenas um pedacinho no dedo do pé de Buda, o que ocasionou um sangramento. E isso também é considerado uma grande transgressão budista. E depois, como terceira grande transgressão que o próprio Daibadatta cometeu, foi por todas essas malignidades levantar falsas acusações, reunir a legião de monges, de modo a afastá-los de Buda. Ele sempre tramou contra Buda. Procurou sempre alguma forma de desunir a legião de monges. Isso tudo, apesar de ser um discípulo e ter sido ordenado. Ele tramou toda essa desunião da legião de monges, e isso, promover a desunião, é uma grande transgressão. Depois, ele se desmembrou da legião de monges budistas, criou uma outra legião budista. Olha que fato assim absurdo. Ele renegou o Buda e criou uma outra facção budista. Mas se a facção budista ostenta o Buda naturalmente, já nem percebia mais da incoerência que estava cometendo, porque se criou uma legião budista que de princípio contrariava os princípios de Buda, então aquilo já não era mais uma legião budista. Ele era a incoerência, não só a personificação do mal, como também a incoerência, a insensatez em pessoa. O fato é que Daibadatta era primo de Buda e que sempre fora seu rival em tudo. Em tudo que o Buda fazia, o Daibadatta era o seu rival. Era primo, os dois viveram a mesma época, as mesmas circunstâncias, praticamente as mesmas circunstâncias. E, por exemplo, quando o Buda se casou e desposou Yashodhara, essa esposa de Buda, Yashodhara, quem que queria se casar com ela? Era o Daibadatta. Então ele sentiu um profundo ódio e inveja pelo fato de Buda ter desposado, casado com Yashodhara. E por aí vai, né? Toda a inveja, toda a raiva de Daibadatta. No entanto, Buda fez o que com Daibadatta? Amaldiçoou ele, mandou ele para os quintos dos infernos, citou ele em suas pregações, em seus ensinamentos, como alguém que deveria ser abominado, escrachado. Pelo contrário, o Buda fez com que esse personagem Daibadatta se tornasse um capítulo do Sutralotos, esse capítulo que nós estamos abordando aqui. Alguém que tentou matar ele, amaldiçoou, contrariou, levou incontáveis sofrimentos ao Buda, não foi amaldiçoado, pelo contrário, se tornou um capítulo do Sutralotos. Foi o fato de Buda ter afirmado que a iluminação que o próprio Buda atingiu
foi também graças a Daibadatta. Foi esse fato, essa afirmação de Buda, que salvou o próprio Daibadatta. Esse que dentro da pregação e da própria história, todos acharam um desgraçado Daibadatta. O próprio Buda se referiu a ele dizendo: foi graças ao Daibadatta que eu atingi a iluminação. Estranho um pouco isso, né? Vamos entender melhor. Ocorre que Buda é um iluminado. E um iluminado é iluminado por quê? Porque tem luz. E quem tem luz enxerga tudo, não enxerga só o agora. Enxerga o passado, o presente e o futuro. E ele, o Buda, pregou que num passado remoto, ainda antes de atingir a iluminação, quando era um rei à procura da iluminação, que havia conhecido um mestre. Ele ficou sabendo que havia um mestre, um nobre mestre, que conduzia as pessoas à iluminação, transmitia um ensinamento maravilhoso. Esse rei, que era o Buda em suas vidas passadas, sabendo disso, imediatamente abandonou o trono, deixando-o para o príncipe, seu príncipe, herdar, e foi à procura desse nobre mestre, ancião, chamado Ashi. Quem era esse nobre mestre em vidas passadas, chamado ancião Ashi? Era exatamente o Daibadatta de hoje. Isso significa o quê? Não adianta a gente estar fazendo alguma coisa boa agora, praticando bem, se a gente não continuar a fazer isso, a gente vai decair. Assim como aconteceu com esse ancião Ashi. Foi um mestre de Buda em suas vidas passadas, mas por não ter dado continuidade, decaiu e se tornou no Daibadatta de hoje. E esse nobre rei que abdicou ao trono em suas vidas passadas, que recebeu o ensinamento do ancião Ashi e que continua praticando esse ensinamento, hoje, quem é? O nobre Buda que atingiu a iluminação. Portanto, o Buda, por ser o iluminado, e saber disso, dessa relação que existe entre ele e o Daibadatta desde vidas passadas, Buda atribui gratidão a este mestre do passado, que agora o amaldiçoa, mas que, no passado, promoveu-lhe o caminho da iluminação. E que agora, em contrapartida, Buda, no mínimo, apesar de tudo que Daibadatta fez a ele, no mínimo, precisa salvá-lo. Assim como tantos outros que precisam da iluminação de Buda. Certa vez, aqui neste mesmo programa Despertar Budista, em várias outras ocasiões, nós aprendemos que fé é sinônimo de gratidão. Quem não tem gratidão, nunca vai ter fé no coração. Essa é uma das maiores demonstrações de gratidão que nós podemos presenciar. O Buda mostrou para todos, nesse capítulo, 12º capítulo, o que o Daibadatta, como seu mestre no passado, havia feito por ele. E em nome dessa gratidão, não só o Buda, assim como salvaria todos, precisava salvá-lo por essa virtude que o Daibadatta possuía. Ele teria a sua devida virtude nesse mundo presente. Naturalmente, sim, uma vez passaria por um sofrimento infernal, mas por esse elo que o Buda, que o Namu-myoho Renge-kyo deixou, ele poderia, como caiu ao inferno, mas por esse elo que o Buda o deixou, pelo Sutra Lotus, pelo Namu-myoho Renge-kyo,
Assim como ele foi forte no mal, ele se tornou forte no bem também. Praticou o Dharma sagrado Namu-myo Horenge-kyo, renasceu por várias vezes e concretizou a iluminação. Este é um ponto importante deste capítulo. Um ponto importante desse capítulo é escutar com pureza e sem dúvida no coração, pois somente quando Daibadatta passou a receber os ensinamentos e repassá-los dessa forma é que a coisa começou a andar, é que a coisa começou a melhorar. Enquanto ele escutava e via com inveja, arrogância, com sabedoria individual, sempre se achando dono da razão, o que vinha eram apenas conclusões equivocadas. Somente quem tem o Dharma no coração e no corpo e alma pode receber a pureza como forma de bênção. E essas palavras constam neste capítulo, 12º capítulo do Sutra Lotus. Consta da seguinte forma: quem tem o Dharma no coração, corpo e alma se tornam puros. Isso significa o quê? Significa que só depende daquilo que nós vamos colocar em nossos corações. Se nós introduzirmos mágoa, raiva e rancor em nossos corações, será nisso que ele se transformará. E se nós introduzirmos com toda a pureza o Dharma em nossos corações, então ele se iluminará. Se desejar a terra pura, se nós desejamos renascer na terra pura e atingir a iluminação, então devemos desde já começar a purificarmos os nossos corações, pois é exatamente nesse nosso coração onde a iluminação deve acontecer. Essa iluminação deve acontecer dentro da oração que nasce do nosso coração. Tal pureza provinda da oração será tamanha que tomará conta de todo o nosso ser e contagiará todo o mundo existente em toda a nossa volta. Assim como contagiou e transformou o Daibadatta, contagiará e transformará todas as outras pessoas, mesmo que todas essas vivam circunstâncias adversas, pois a força do Dharma sagrado é maior que qualquer aparente elo maligno. O Dharma sagrado do Namu-myo Horenge-kyo é o maior elo do bem que existe e, portanto, ele se sobrepõe diante de todas as adversidades, diante de todos os males, beneficiando todos os seres. Na semana que vem, nós vamos nos aprofundar um pouco mais neste capítulo do Sutra Lotus Daibadatta. Hoje nós finalizaremos neste capítulo do Daibadatta, que, como agora nós já sabemos, ele foi o primo de Buda. Eu ainda não havia mencionado, mas esse Daibadatta, ele é irmão do Anan. Nós aprendemos desde o começo sobre os principais discípulos de Buda. Lembremos, né? O Charihotsu, que era o sabedoria número 1. O Mokuren, que era o dotado de força sobrenatural. O Kasho, que era o desprendimento número 1. O Shubodai, vacuidade número 1. O Furuna, prédica número 1. O Kasennen, o debatedor número 1. O Anaritsu, que era o visão búdica número 1. O Pari, o seguidor
de mandamentos número 1. Urágora, que era o filho de Buda, que era o estudioso número 1. E o 10º mais notável discípulo de Buda, que era o Anan, era o ouvinte número 1. Todo sutra, lembremos, nós já aprendemos um pouco sobre isso, todo sutra começa com a palavra Nyose Gamon, ou seja, assim eu ouvi. Esse sujeito eu dessa oração representa eu. Quem é esse eu? É o Anan, esse discípulo ouvinte número 1 de Buda, que durante os últimos 25 anos da vida de Buda seguiu o Buda tal como uma sombra segue o corpo. Se dedicou de corpo e alma a servir o Buda. E esse Anan era quem? Era irmão do Daibhadatta. Então esse Daibhadatta que nós abordamos agora nesse 12º capítulo do Sutra Lotus, que representa a malignidade, a personificação do mal, era totalmente o oposto do seu irmão Anan. Mas lembremos, nós aprendemos no decorrer desse capítulo, no final da semana passada, que, conforme consta no Sutra, quem tem o Dharma no coração, corpo e alma se tornam puros. Quem tem o Dharma no coração, o corpo e a alma se tornam puros. Então, isso significa o quê? Que só depende daquilo que nós vamos colocar em nossos corações. O coração é como se fosse um recipiente. Ele não tem vontade própria, ele depende de elos, de vontades. Se for mágoa, raiva, rancor, o que nós colocarmos ali dentro, será nisso em que esse coração se transformará. E se for o Dharma, se for o Namumyo Renge, que é o Dharma sagrado de Buda, que nós introduzirmos, colocarmos em nossos corações, então o nosso corpo e a alma se tornarão puros e iluminados. E nós aprendemos neste capítulo que, se desejas a terra pura, então começa a purificar teu coração. Pois é exatamente nesse seu coração que, pela oração, essa terra pura deve começar a ser edificada. É exatamente o local onde a terra pura deve acontecer. Nós imaginamos esse local, o céu, um paraíso, a terra pura de Buda, como um local físico que existe muito além, um lugar distante de nós. Pelo contrário, nós aprendemos que esse local existe muito mais próximo do que nós imaginamos. Existe dentro de nós e nasce no nosso coração. E pela oração sagrada do Namumyo Renge Kyo, quando esse coração tomar tal pureza, essa pureza de espírito será tamanha que contagiará todos à nossa volta. Mas nós precisamos aprender algo muito importante aqui. Nós precisamos aprender que o nosso coração é de fato esse recipiente. Nosso coração, ele não é nem do bem nem do mal. Às vezes nós dizemos, nossa, como aquela pessoa tem um coração mau, como aquela pessoa tem bom coração. Não é que a pessoa tem um bom coração ou que ela tem um mau coração. É que ela abriu o coração para entrar algo bom, ou abriu o coração para que ali entrasse algo mau. O nosso coração, ele depende
portanto, duelo que ele vai encontrar. Seu coração viver um meio, um ambiente em que as pessoas se distanciam e não praticam a fé, naturalmente ele vai viver circunstâncias de ganância, de arrogância, de rivalidade, de estupidez, extremo racionalismo e por aí vai. Se nós apresentarmos ao nosso coração elos que o aproximam da prática da fé, da conversão, na verdade, nós estaremos iluminando cada vez mais o nosso coração. E o que aconteceu com Daibadatta, na verdade, foi isso. O Daibadatta, apesar de ter cometido todas as transgressões que cometeu, feito tudo o que de mal fez, ele não só havia recebido um forte elo no passado, como nessa vida recebeu novamente o Namumyo Horengekyo de Buda. E esse elo é tão forte, que por esse elo ele renasceu novamente e se encontrou até concretizar a iluminação. Ou seja, como foi dito nesse capítulo, o Buda afirmou a possibilidade da iluminação do maligno. Se o Daibadatta, alguém como o Daibadatta, concretizou a iluminação, significa que todo mundo na face da Terra consegue, pode. Basta receber o elo sagrado do Namumyo Horengekyo, do caminho primordial do Sutra Lotus em seu coração, praticar, orar e propagar, que no seu tempo certo essa iluminação simplesmente acontece. Essa afirmação da possibilidade dessa iluminação do ser maligno, ela é única, mesmo dentro do budismo, nesse Sutra Lotus, e mesmo dentro de tantas outras doutrinas que se vê por aí. Normalmente o que nós escutamos é que foi uma vez para o inferno, nunca mais dali sai. Alguém, uma divindade, alguém manda a pessoa para o inferno, mas dali nem mesmo essa pessoa que mandou tira. É como se diz por aí, vai queimar, arder eternamente nas chamas do inferno. Eu nunca particularmente vi um tipo de ensinamento igual esse do Sutra Lotus, que a pessoa cai por conta própria e que a compaixão da divindade única, do Buda primordial, tira de lá. Dá uma chance para a pessoa sair de lá, refazer tudo certinho e poder comprovar que a felicidade existe, que a compaixão existe e que há sempre uma esperança que vale a pena viver. E ainda tem mais. Depois, nesse capítulo, vem a pregação sobre a iluminação de uma menina de 8 anos, filha do rei dragão. Foi nessa passagem que Buda afirmou a iluminação feminina. Havia um Bosatsu chamado Chishaku. Esse Bosatsu, ele era acompanhante do Taho Nyorai. Lembremos, o Taho Nyorai, o Buda, o Tathagata, dos muitos tesouros, aquele que se encontrava já dentro da torre do tesouro quando as portas se abriram. Pois bem, ele não veio sozinho. Quando ele surgiu, apareceu de dentro da torre do tesouro, ele veio acompanhado, assim como tantos, todo Buda sempre vem acompanhado de outros bodhisattvas, de outras pessoas que ele converteu até então. Então, esse Bosatsu chamado Chishaku, que era acompanhante do Buda Taho, perguntou ao Buda Taho se, por ele já ter cumprido a sua parte, já ter surgido junto com a Torre do Tesouro, já ter testemunhado, legitimado a pregação de Buda, glorificado o nobre Buda Shakyamuni, dividido o assento com ele, caracterizando a existência do Buda primordial, a existência do Buda
Shakyamuni, caracterizando a trindade budista, o Tishaku perguntou para ele se ele já não poderia se retirar de cena. Mas nesse momento, o Buda Shakyamuni respondeu ao Tishaku: espera aí, eu ainda preciso fazer uma revelação e apresentar uma prova das minhas pregações. Ou seja, o Taho Nyorai, ele seria aquele que testemunharia, né, como sempre, glorificaria e legitimaria a pregação de Buda. Então o Buda Shakyamuni disse ao Tishaku: espera aí, que eu tenho mais uma revelação a fazer. Assim, todos permaneceram em seus assentos. E foi aí que começou a pregação de uma história no fundo do mar. Tishaku, que é esse Bodhisattva que acompanhava o Taho, o Buda Taho Nyorai, perguntou a Mondyo Bosatsu, um outro Bosatsu, nobre Bosatsu, que fazia parte da cerimônia de pregação dos Sutralotos. Tishaku perguntou a Mondyo: ô Mondyo, você que está presente aqui nesta cerimônia de pregação dos Sutralotos, quantas conversões você fez até hoje? Quantas conversões você fez no fundo do mar quando você esteve lá? O Mondyo respondeu da seguinte forma: que foram tantas conversões, que não haveria como, nem mesmo oralmente, ele medir ou se expressar. Como mesmo que ele se expressasse ou falasse, não haveria como imaginar mentalmente a quantidade de conversões que o Mondyo Bosatsu havia feito. Então, como não adianta tentar explicar, porque não ia dar para entender, nem mesmo imaginar, o Mondyo disse: então, por isso eu vou provar a todos. Quando ele terminou essa fala, que disse: eu vou provar a todos o quanto eu fiz, exatamente nesse momento, inúmeros bodhisattvas surgiram do mar e se posicionaram no céu, novamente ao redor da Torre do Tesouro, provando que todas eram conversões do Mondyo Bosatsu. O interessante dos Sutralotos é isso. Não são só pregações. Há uma pregação, há uma fala e quase sempre, imediatamente, logo em seguida, há uma comprovação ou alguém legitimando aquela pregação como um fato. Então, não tem enrolação. Inúmeros bodhisattvas surgiram do mar e se posicionaram no céu ao redor da Torre do Tesouro, provando que eram conversões de Mondyo Bosatsu. O Tishaku, que havia perguntado ao Mondyo, em forma de poesia, glorificou essa nobre atividade de expansão e propagação de Mondyo Bosatsu. E em resposta a esse elogio, quer dizer, Tishaku elogiou o Mondyo. Nossa, o quanto você fez, você é realmente nobre. Parabéns por ter feito tudo isso. Mondyo simplesmente respondeu que não havia feito nada demais no fundo do mar, que havia apenas pregado os Sutralotos, que havia apenas pregado o Namu-myoho Renge-kyo, e que todos, por receberem a bênção, haviam simplesmente se convertido. Mesmo assim, Tishaku ainda duvidava um pouco. Ele não conseguia entender a supremacia e força poderosa do Dharma sagrado do Sutralotos na Namu-myoho Renge-kyo. E que todos, exatamente todos, se seguissem esse sutra, poderiam atingir a iluminação. Ele não conseguia entender. Parece que ele precisava de uma prova a mais. Foi quando acontecia
essa conversa, esse debate entre o Tixaco e o Mondio, foi apresentada a prova da iluminação feminina. A filha do rei dragão, que tinha apenas 8 anos, essa filha, dotada de extrema sabedoria, com apenas 8 anos, sabia ouvir, sabia muito bem assimilar e transmitir com precisão os ensinamentos exatamente de acordo com a capacidade dos praticantes. Por isso, em pouco tempo, se desenvolveu e atingiu a iluminação. Uma menina de 8 anos. Sua iluminação era dotada de compaixão e a pureza de um bebê. Era só pureza e compaixão essa menina de 8 anos. A demonstração de pureza e compaixão dela era tal como a salvação e carinho que uma mãe oferece a seus filhos, algo totalmente isento de ego, repleto de renúncia e amor ao próximo, que é compaixão. Enquanto essa conversa acontecia entre o Tixaco e o Mondio, a menina iluminada apareceu. Ela apareceu, cumprimentou o Buda e demonstrou a todos, principalmente a esses dois que falavam sobre ela, que a iluminação que ela atingiu fora realmente devido aos ensinamentos de Buda. E que ela mesma não necessitou de nenhuma outra força, senão a força de devoção. Interessante. Quando o Mondio Bosatsu foi glorificado pelo Tixaco, pelo tanto que ele havia feito, ele respondeu da mesma forma. Eu não fiz nada, apenas preguei os Sutralotos, pronunciei o Namu-myo Horengekyo e propaguei o Namu-myo Horengekyo. Agora, da mesma forma, essa menina de 8 anos, filha do rei dragão, quando glorificada, ela explica que ela não fez nada demais, que não necessitou de nenhuma outra força, senão a força da devoção. E por isso, ela era grata, profunda e eternamente a Buda, a quem todos nós também devemos a nossa gratidão. Havendo essa gratidão no coração, havendo essa fé, naturalmente, nós recebemos as bênçãos e a iluminação consequentemente. A mulher, a iluminação feminina, portanto, diferentemente de muitas outras doutrinas e minimização que nós vemos por aí, nos Sutralotos, ela é afirmada, apesar da mulher, pela beleza, representar a tentação, e o homem, pela violência, representar o mal. Todos, perante o Dharma sagrado Namu-myo Horengekyo, são igualmente alvos da salvação. É isso que este capítulo comprova de todas as formas e caracteriza as formas de supremacia dos Sutralotos. Na semana que vem, nós vamos entrar no 13º capítulo dos Sutralotos, Dedicação Corajosa. Muito obrigado a todos e um bom final de semana. Hommon Happoin Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu-myo Horengekyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Ó Mestre
Paragini Sui Shonin. Quero aprender a ser forte assim.